CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Gilberto Sodré toda sexta-feira conosco e ele está aqui ao vivo no nosso estúdio da Rádio História. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fábio. Bom dia, os ouvintes da CBN, CBN pré-carnaval. Praticamente, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a dúvida de um ouvinte. Exatamente, vamos falar sobre software livre e sobre o Linux, que um ouvinte mandou um e-mail pra gente perguntando sobre fazer um programa, fazer um CBN tecnologia sobre esse assunto. Então, começando a falar sobre o que é software livre. Software livre, Fábio, é uma classificação de aplicativos ou de programas de computador que é desenvolvido pela comunidade e é disponibilizada também de forma gratuita, de forma livre para a comunidade. Em que a comunidade pode, inclusive, participar alterando o código, ou seja, alterando como funcionam os programas. E é como se fosse um desenvolvimento colaborativo de toda a sociedade em relação a esses programas. Com isso, a gente pode usar, instalar nos computadores, fazer toda a parte de aplicativos, usar os aplicativos de forma livre e de forma gratuita, sem precisar pagar, por exemplo, para fabricantes de programas, fabricantes de computadores, o custo do aplicativo, do programa. Alguns exemplos bem interessantes a gente poder entender o que é o software livre por exemplo, o BROffice, ou LibreOffice, agora está mudando de nome para LibreOffice, que é um aplicativo do Microsoft Office, que também tem um editor de texto, um editor de planilha eletrônica, um software de apresentação também, que é compatível, inclusive, com os formatos do próprio Microsoft. Tem algumas incompatibilidades, mas, de maneira geral, é bastante compatível com o Microsoft Office, e é gratuito. Você pode baixar do site www.broffice.org, vai lá, baixa o aplicativo de graça, instala no seu programa, no seu computador, e pode usar de sua vontade sem usar o software pirata, sem correr risco de ter o software pirata trazer algum vírus para o seu computador, por exemplo. Travar tudo, né? Exatamente. Outro exemplo é o GIMP, que é um editor de texto, um editor de figuras, de imagens, também bastante interessante, parecido com o Photoshop, né? Ou seja, tem algumas funções parecidas com o Photoshop, que também pode ser baixado gratuitamente do site www.gimp.org. E por último, talvez o software livre mais conhecido, né, que representa a ideia do software livre, é o Linux. Todos os computadores precisam de ter a gente chama de sistema operacional, ou seja, um programa básico que, para você instalar outros programas no seu computador para que ele funcione, eu preciso ter esse ambiente básico de configuração da máquina. Esse ambiente é chamado de sistema operacional e um dos mais conhecidos é o Windows, o Microsoft Windows. Uma alternativa livre ao Windows é o Linux. Ou seja, é um sistema operacional também livre, gratuito, que você pode baixar e instalar no seu computador sem precisar pagar, né, aos fabricantes, ao Microsoft, por exemplo. E o mais conhecido sistema operacional livre, Linux, é o Ubuntu. Então, o Ubuntu é um tipo a gente chama de uma distribuição de Linux. Eu posso baixar da internet, gratuitamente, o www.ubuntu.com, ou lá abaixo, instalo no meu computador e posso usar sem pagar nenhuma licença para nenhum fabricante. Então, são usos, né, interessantes. E um sistema operacional livre, muito comum e muito famoso hoje em dia também é o Android, que funciona nos celulares. O celular também é um computador, né, hoje em dia também é um computador, e também precisa de um sistema operacional. E no caso eu tenho opções fechadas, como por exemplo o iOS da Apple, ou o próprio BlackBerry da RIM, né, que é um outro fabricante de celulares. Eu tenho também o Android, que é um sistema operacional para celular da Google, que é aberto e vários fabricantes podem usar sem pagar nada em troca disso. Então, veja que o sistema operacional, os aplicativos livres, eles têm um conceito diferente. Ele é feito de forma colaborativa com a sociedade ou com a comunidade, né, de técnicos e profissionais de informática, e ele oferece isso diretamente ou gratuitamente para a população, para usar sem precisar depender, né, de outros fabricantes, ou ficar refém de outros fabricantes em relação a isso, já que a comunidade faz isso gratuitamente. E a nossa dica de segurança de hoje, Gilberto? Hoje a dica de segurança é, se você vai viajar, agora temos o carnaval, e vai, por acaso, levar o seu notebook e o seu computador junto com você para a viagem, cuidado, fique de olho no seu computador, porque a quantidade de roubos, né, que a gente encontra hoje de notebook é cada vez maior. Então, fique de olho no seu notebook e não deixe ele no carro, principalmente por uma questão de calor. As baterias do notebook são as que mais sofrem quando você coloca ela ou expõe ela a temperatura muito alta. Então, a dica de segurança hoje, você vai viajar, não tudo sobre o notebook. Ok. Bem, chegado o
fatos da semana no nosso comentário, que são muito interessantes hoje. Qual que você vai começar? Bom, vamos começar com o Gmail. O Gmail teve um problema técnico essa semana e perdeu simplesmente todas as informações de 150 mil usuários. Né? Perderam tudo. Perderam contatos, mensagens, anexos, a parte de agenda, ou seja, de compromissos de pessoas. Então, foi um desastre, né? Ou seja, então muitas pessoas ficaram sem, mas o Google informou que estava fazendo todos os esforços para recuperar. Ontem ele soltou um outro informe, dizendo que tinha conseguido recuperar praticamente tudo, estava faltando 0,12% das mensagens a serem recuperadas das que tinham sido perdidas, né? Então, praticamente, eu diria que deve ser recuperado tudo. Os usuários tomaram um susto, né, de terem perdido todas as informações, mas na verdade de volta todas as suas mensagens de novo. Que bom. Lembrando que 15 dias atrás o Flickr também perdeu 4 mil fotos de um usuário, né? Então o Flickr também é um serviço da web, na internet, que você consegue publicar e consegue hospedar fotos. Então, essa é uma preocupação para quando você usa os serviços que estão na internet, né? Entendi. É isso aí. E Steve Jobs. Exatamente. Voltou, esse foi um fato importante da semana, foi o lançamento do iPad 2, a segunda versão do iPad, né? E o Steve Jobs estava de licença médica, ainda está de licença médica por causa do seu problema de saúde, voltou especialmente para lançar o seu novo filho, né? Ou seja, o iPad 2, uma máquina parece que bem mais poderosa, com um processador bem mais poderoso, mais leve, né, bem mais leve do que o iPad 1, câmera frontal e traseira, agora tem filme Full HD, inclusive, quem sair da HDMI, o iPad 2, é mais fino, 33% mais fino que o anterior, inclusive mais fino que o iPhone 4, viu? Bem fino, bem fino. Então, ou seja, parece que é uma máquina interessante, né? Agora vamos esperar. Ele vai ser lançado nos Estados Unidos oficialmente no dia 11, no dia 25 ele vai ser lançado em mais 26 países, não é o Brasil, não vamos ter isso aqui, né? E pelo que tudo indica, a gente vai ter o iPad 2 aqui no Brasil só no segundo semestre. Notícia boa do iPad 2 lançado, toda a linha de iPad normal, né, do anterior, caiu de preço. Então, se você for hoje nos sites de comércio eletrônico, caíram em torno de R$250. Todos eles, exatamente. Exatamente. Por causa do lançamento do iPad 2, o iPad 1, o iPad 1 inclusive vendeu, sabe quantas unidades, Fábio? 15 milhões de unidades no mundo todo. E eu ouvi de gente que gosta, né, dessas tecnologias, principalmente da Apple, que agora que lançaram o iPad 2, eles estão achando que estão com um tijolo na mão, porque justamente ficou mais fino, mais leve, mais coisa. É coisa da tecnologia, não tem jeito, né? Então, mas quem tiver interesse em ter um iPad, agora é hora de comprar o iPad 1, né? Porque ele pelo menos ficou bem mais barato que o iPad 2. E a última fato da semana interessante é o lançamento de uma câmera Panasonic que retoca a maquiagem. Olha só que coisa interessante. A câmera tem um processador interno e tem um programa instalado na câmera que você consegue aplicar maquiagem no rosto ou melhorar a maquiagem do rosto, clarear os dentes, tirar a olheira. Olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante, né? O modelo da câmera da Panasonic é Lumix FX77. Ainda não tem preço no comercial, mas ela já foi lançada lá fora e em breve vai estar aí nas lojas. Então, quem quer ficar de olho nessa câmera, Lumix FX77, uma câmera que retoca a maquiagem, tira a olheira e faz uma série de retoques na foto na própria câmera. Exatamente. Bem interessante. Gilberto, quem está nos ouvindo quer todas as suas dicas, você tem um site, tem o Twitter, tem um e-mail, passa pra gente. Exatamente. Então, quem quiser dar dicas, sugestões de programa, de temas de programa aqui, pode mandar um e-mail para o cbnatecnologia@gmail.com. Também tem, daqui a pouquinho, tudo que ele está falando aqui, o site, se não pôde anotar, vai estar lá no blog, no gilberto.sudré.com.br, e também pode me acompanhar através do Twitter, no @gilbertosudré. Todos os canais de comunicação podem mandar e-mail, perguntas, sugestões, dicas, que a gente está aqui à disposição para poder esclarecer esse mundo da tecnologia. E semana que vem? Na semana que vem, temos na terça-feira, na agenda da semana que vem, uma coisa interessante que é o Dia Internacional da Mulher. Terça-feira é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então eu, aqui no CBN Tecnologia, quero homenagear todas as mulheres, as mães, irmãs, tias, avós, né, amigas, colegas, chefes, professoras, jornalistas que estão nos ouvindo aqui. Parabéns pelo seu terceiro dia, para que vem. Mas eu gostaria principalmente de deixar uma homenagem às mulheres que vivem no mundo da tecnologia, que são poucas, são a minoria hoje em dia, mas que elas ainda sofrem discriminação nesse mercado. Eu queria deixar um grande abraço, parabéns pela luta delas nesse mercado de tecnologia.
E torço para que elas também tenham o mesmo tratamento igualitário que os homens têm nesse mundo. Um grande abraço para elas no seu dia. Também aproveita e manda, então. Parabéns para todas as mulheres. Muito bem. Gilberto, muito obrigado. Bom fim de semana, bom feriado de carnaval. Obrigado, Fábio. Um abraço a você, aos nossos ouvintes, que tenham um excelente carnaval. E na próxima sexta-feira estamos aqui de volta. E Gilberto, a gente recebeu aqui a participação do Breno Duarte, só registrando para ele, que na próxima semana a gente comenta que ele quer falar sobre vírus nos aplicativos do Android, tá bom? Legal, muito bem. Ok.